Olá, meus amigos. Que a paz do nosso Mestre nos acolha e nos inspire em seu amor, para que assimilemos seus ensinamentos em nosso coração. Hoje a nossa reflexão está na parábola do fermento. Está em Mateus, no capítulo 13, versículo 33, e em Lucas, no capítulo 13, versículo de 20 a 21. Eu acredito que essa seja uma das menores parábolas do Mestre. Pequena parábola de Jesus, onde ele nos diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e escondeu em 3 medidas de farinha, até que toda a massa seja levedada. A gente sabe o processo de fazer o pão. Põe-se um tanto de fermento na massa de farinha, mistura-se e espera-se até que ela fique levedada. É claro que para isso acontecer nós contamos com a participação do calor. Mas após o fermento misturado nessa massa, a gente já não vê mais, depois de algum tempo. Mas a própria massa vai nos mostrar que algo aconteceu ali. Assim é o reino dos céus. Não é possível o ser humano se transformar de simples e ignorante. E quando a gente fala de simples e ignorante, não quer dizer que ele seja um ignorante de brigar. Quer dizer que ele é um ignorante de não conhecer tal coisa. Ele não pode se transformar imediatamente em um ser elevado e sábio. É preciso que, igual a farinha, tenha um tempo para que o fermento haja e ele mostre que já está no tempo de fazer o pão. O fermento aí está representando os ensinamentos de Jesus, o amor, a verdade, o progresso espiritual, que mesmo em pequena quantidade tem o poder de transformar toda a nossa vida interior. A farinha somos nós, a humanidade, com todo o nosso potencial, mas ainda sem a transformação completa. Mas aos poucos, à medida que nós vamos absorvendo os ensinamentos do Evangelho, a nossa inteligência vai se esclarecendo e se transformando naturalmente. Vamos assimilando o reino dos céus, que em um primeiro momento nós podemos achar difícil, mas à medida que estamos abertos ao Evangelho, vamos nos permitindo ao entendimento. Lembremos que o processo de transformação não é imediato nem para a massa, nem para nós. Ele é gradual, é interno, assim como o fermento age na massa, silenciosamente os ensinamentos do Cristo agem em nossa consciência. E aí ele vai se expandindo, fortalecendo-se e nos amparando. As 3 medidas de fermento podem simbolizar muita coisa. Uma delas é que a humanidade sempre pode contar com o apoio de Deus através de seus enviados para ajudar a humanidade a caminhar com maior segurança. Tivemos uma primeira revelação com Moisés, que nos falou de um Deus único em um momento da humanidade onde se cultuavam vários deuses. Em um segundo momento, Deus nos envia o próprio amor para nos ajudar a crescer, nos envia Jesus. O Mestre nos fala de um Deus que é Pai misericordioso, que é amigo, que nos ama, que somos todos irmãos. Jesus é o próprio pão da vida, aquele que nunca nos faltará. Mas a gente ainda tem um terceiro momento, que é o advento do Espiritismo. Os Espíritos nos trouxeram a consolação, nos informando que ninguém morre, que temos vida eterna, mas também nós temos a consciência, porque a partir do advento do Espiritismo, nós começamos a perceber, porque nos foi informado que o céu e o inferno estão dentro de nós, que o reino de Deus também está dentro de nós. E muito importante que os enviados nos dizem que nós temos o livre arbítrio para aprendermos da forma que quisermos.
Mas aí nós somos obrigados a colher a nossa própria plantação. No livro Fonte Viva, tem a lição de número 108, onde Paulo pergunta em uma de suas cartas: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Nessa lição, Emmanuel nos esclarece muito bem a questão do livre-arbítrio. Ele nos diz que ninguém vive só e que as nossas palavras e atos possuem uma linguagem que vai a muito distante. E que por isso é preciso a gente saber que espécie de força nós estamos projetando naqueles que nos cercam. Quantos de nós, às vezes, faz um gesto que a gente acha que é insignificante, mas que alcança o próximo geralmente inesperado para as resoluções que ele vai tomar. Cada dia, nós emitimos sugestões para o bem ou para o mal. E por isso ele continua nos dizendo que é preciso ter cautela com o alimento invisível que nós fornecemos às vidas daqueles que nos rodeiam. O reino de Deus começa pequeno dentro de nós e cresce à medida que nos esforçamos para evoluir, influenciando positivamente quem está ao nosso redor, nos utilizando do Evangelho do Mestre, transformando a nossa vida e atitudes nesse pão nutritivo para nós e para aqueles que se aproximam de nós. Mas ainda temos uma observação com relação ao calor, que nós falamos no início, que o calor é que faz com que a massa levede além do fermento. Tem o fermento, então o calor é que vai fazer isso, vai dar o toque. Então, para a massa crescer, é necessário o calor. E nós entendemos que esse calor está nos mostrando, nos falando sobre as nossas próprias dificuldades, aquelas que nós temos, e são aquelas dificuldades que nos tiram de nossa zona de conforto, que vai nos tomando pela mão para que busquemos novos horizontes. No entanto, é necessário que a gente esteja fortalecido para quando o inverno das preocupações chegar, a gente pense, sinta e creia que não estamos sozinhos. Porque além de Jesus, Ele sempre nos dá o nosso anjo de guarda, que nos fortalece, que nos intui. É preciso apenas que nós estejamos abertos às suas influências, as influências do bem, que chegam até nós através de um amigo que nos conforta, através de uma música que nos envolve e que faz com que a gente pense só no bem. Necessário que nós estejamos sempre abertos a essa influência do bem. Que Jesus, o nosso Mestre amado, nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, para que a gente perceba sempre a sua presença, nos envolvendo em amor. Graças a Deus, que a gente tenha uma semana abençoada, que assim seja.